Então, vamos começando também por esse segundo ponto importante, o que não é, neste caso, desapego emocional. Então, é aqui que eu quebro o maior conceito equivocado quando a gente fala sobre esse tema, porque desapego emocional não é a ausência de emoções. Fundamental isso daqui, crucial. Ser desapegado às suas emoções não quer dizer que você vai deixar de senti-las. Vamos com calma, vamos destrinchar esse pensamento, né? Porque o que acaba acontecendo com frequência é exatamente isso. Os homens tentam não sentir para não sofrer, né? E inevitavelmente isso vai cobrar um preço alto lá na frente. Porque quando o homem, na verdade, ele tenta se desconectar das suas emoções, acaba acontecendo 3 tipos de coisas. Ele não consegue fugir disso, ele não consegue fugir das suas emoções. Ele consegue deixá-las ali quietinhas por alguns momentos da sua vida, mas com o tempo o que acaba acontecendo é que ele cria essa neutralidade artificial, como se ele realmente não se importasse, mas ele se importa. Parece que ele não está se importando, ele mesmo consegue se enganar por momentos que ele não se importa, mas ele se importa. Depois, uma das outras opções que acaba acontecendo é que ele cria uma apatia. Então vocês já devem ter visto um cara que para ele tanto faz, para ele não faz a menor diferença, ele sempre é muito pessimista, nada surpreende ele é sempre niilista nesse caso, de esperar sempre o pior, e muitas vezes essa característica no homem se comporta também como uma certa arrogância, porque ele vê os outros que possuem emoções como seres inferiores a ele. Porque eles ficam felizes por pequenos momentos da vida, e isso é uma banalidade, porque ele, o seu sábio mestre das montanhas do Himalaia, ele conseguiu neutralizar as suas emoções e se tornar um cara apático, que por último traz uma desconexão interna, né? Isso não dura. Isso o que acaba acontecendo é que ele tem grandes momentos de apatia, de neutralidade, desenhados com eventuais picos de emoções que inclusive lhe causam muitos problemas. Aquele cara que reprime todas as suas emoções, em algum momento ele estoura. Não tem como. Às vezes pode demorar meses, talvez às vezes ano, mas ele explode, ele estoura. Isso, em alguns casos mais extremos, é aquele cara que tira a sua própria vida, que você jamais imaginou que ele poderia fazer algo do tipo, mas fez. Ele fingiu a vida inteira dele que ele não se importava, mas quando no final ele se importava, claro que se importava, e aquilo se acumulou dentro dele a ponto dele fazer esse tipo de coisa, né? Num nível muito menos extremo desse que eu acabo de falar, é o cara que de repente vai surtar com o chefe, vai surtar com a mulher, vai surtar com seus amigos, com os seus pais, com o garçom. De repente é o garçom que dá o estalo final nele, ele parte para agressão no garçom. Mas que é louco. Não, é muito explicável isso, na verdade. É o acúmulo de emoções que ele não digeriu, porque ele achava que o desapego emocional era a ausência de emoções. Então, é importante entender que não você vai continuar sentindo as emoções. O que acontece com esse cara que não sabe lidar com essas emoções é que ele se acumula com tudo isso e vira raiva, frustração e irritação. Então, o homem que não sente quase nada, mas explode por qualquer coisa. É basicamente isso. É fundamental entender que não existe técnica para não sentir emoção. Então, para aqueles que eventualmente poderiam entrar nessa aula imaginando que seria isso no final, não existe. Então, a frase sem mimimi aqui é: você não vira forte ao amputar as suas emoções, você vira um cara limitado. Então, o homem que diz, isso não me afeta, é aquele, no final das contas, que fala que se irrita fácil, que se fecha e que não consegue se conectar com ninguém, porque isso é um bloqueio emocional, isso não é desapego, isso é bloqueio emocional, ele não consegue se abrir, inclusive é por isso que ele também não tem amigos, só que ele, na narrativa dele, é uma frieza calculada. E a gente tem que tomar cuidado, porque aqui, por mais que eu possa parecer estar falando de um nível mais extremo, às vezes também são coisas não tão extremas que a gente aplica no nosso dia a dia, no ponto de falar assim, de repente uma pessoa faltou com respeito com a gente, e a gente fala, mas eu não me importo, porque eu não me importo, não faz diferença. Só que aquilo te magoou, aquilo te deixou chateado, e agora você, com esse discurso que não se importa, sequer vai ter o culhão de falar com aquela pessoa para resolver aquilo, e para fazer também você se sentir melhor. Então,
tem que tomar muito cuidado, porque a gente muitas vezes se auto-sabota com essa tipo, eu não me importo, eu sou frio, não. É fundamental entender que o desapego não é a ausência de emoções, e eu vou falar depois como continua com essas emoções, mesmo sendo um cara desapegado delas. Então o insight CMM desapego emocional não quer dizer que você não tem emoções, uma completa ausência de emoções não é algo que nós devemos buscar, porque isso vai custar uma autoviolência. Então os homens que operam dessa forma chegam a um lugar onde o único que eles conseguem sentir é raiva. E aí, qual é a melhor referência de filme para esse ponto que eu tô falando aqui? Clube da Luta. Não tem melhor filme que retrata isso. Você pega lá, por exemplo, propriamente o personagem principal, um cara que reprimiu todas as suas emoções o tempo todo, querendo se encaixar em vidas que naquele meio social era o que as pessoas davam valor. Ele tem várias cenas ali onde ele compra móveis que ele não precisa, roupas que ele não precisa, porque ele estava sempre tentando se encaixar. E aí, tanto ele depois foi desse extremo para o outro, aonde agora nada importa, ele virou um cara niilista, a ponto de criar o seu alter ego. Quem não viu o filme já vai aqui o spoiler, mas se você não viu também, o que você tá fazendo nessa aula aqui, que você não viu o Clube da Luta, então esse é um excelente filme para entender como a ausência de emoções, na verdade, te leva para um caos. Não é isso que a gente deve buscar. Então, como já diria o mestre Carl Jung, aquilo que você resiste, persiste. Então, você precisa sempre estar atento às suas emoções e não a ignorá-las.